Atualidades, com Paulo Leone. Oferecimento DR Prime Odontologia. Mude sua vida. Comece pelo seu sorriso. Zedecor Móveis. Uma nova página da sua vida começa aqui. Renisa Raso. Arquitetura e Interiores. Alô, meus amigos, boa tarde para quem nos vê na tarde, muito boa noite para quem está nos vendo aí a partir das 18 horas e 5 minutos na terça e na quinta, segunda, quartas e sextas, das 13 às 14, o Atualidades aqui, partilhando com você tudo que acontece na nossa região. E hoje, não diferentemente, estou recebendo aqui o Reginaldo Cardoso, ele é diretor acadêmico da Faculdade Macpherson, não é? Professor também de formação, e o nosso tema vai girar em torno da Quaresma. Primeiro, uma alegria te receber, viu, Reginaldo? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Para mim é uma alegria, um privilégio poder ser recebido aqui por você aqui nessa casa. A Quaresma, ela tem um entendimento de acordo com cada religião, você tem uma perspectiva diferenciada. Claro que eu quero ouvir o professor nessa área. Não, sem dúvida. A Quaresma, obviamente, que é muito mais conhecida pela perspectiva do catolicismo romano, a vertente cristã do catolicismo romano, que popularizou esse período. O nosso país é um país de formação eminentemente católica. Sim. Então, isso se entranhou na própria cultura brasileira. Porém, a cultura brasileira é muito rica. Sem dúvida. Ela tem, e houve, embora você tenha essa predominância católica e cristã durante um grande período e até os dias de hoje, algumas matizes ou matrizes diferentes, como a africana, como a indígena, acabou que enriquecendo, digamos assim, também a forma de se, não cultuar, mas a forma de se celebrar esse período. Existem três pilares básicos que formam aquilo que é esse período de Quaresma, que é o jejum, a oração e a caridade. Perfeito. E jejum, oração e caridade são elementos encontrados em diversas culturas, em diversas religiões. Sem dúvida. Eu posso afirmar aqui que a maioria das religiões... Cultua caridade, oração e jejum. Caridade, oração e jejum. De alguma forma, mudando algumas liturgias, alguns rituais, mas de uma forma básica, só para se ter uma ideia, nesse período que nós vivemos agora, é um período extremamente importante para praticamente 50% da população mundial. Não só de cristãos. Por exemplo, nós vivemos nesse momento o mês do Ramadã, que é celebrado pelos islâmicos, que tem aí um número de adeptos muito grande. Os católicos, a Quaresma, e dentro da perspectiva cristã nós temos os ortodoxos também, que também celebram esse período da Quaresma, além de outras vertentes cristãs. Eu me lembro que na Igreja Católica, ao longo desses 40 dias, não é, havia a abstenção de consumo de carne. Outras religiões têm essa prática também? Tem, de formas diferentes. Da carne, não. Da carne, a abstenção de carne é uma característica bem própria do catolicismo. Quando a gente pensa em cristianismo, a gente divide... Tem duas grandes divisões do cristianismo ao longo da história. Perfeito. A divisão do cisma Oriente e Ocidente, que acontece lá no ano 1054, e a partir do século XVI, no início, na primeira metade, você tem a perspectiva protestante. Sim. Dentro da perspectiva católica e oriental, a ortodoxa, e também de algumas vertentes históricas do protestantismo, esse período é um período bastante comemorado e celebrado. Algumas outras perspectivas mais recentes, como o evangelicalismo, não veem com tanto fervor ou rigidez esse período. Então, essas que observam com uma maior rigidez têm certas restrições alimentares. Agora, a carne é realmente uma característica bem do catolicismo. Claro que nós estamos tendo uma aula aqui, eu estou muito feliz de trazer você, porque a gente está dividindo, não é?
é uma aula realmente, rigorosamente uma aula na questão da quaresma. A título de esclarecimento, os 40 dias da quaresma, na verdade, é a simbologia dos 40 dias de Jesus no deserto? Também, o número 40 é bastante simbólico dentro da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, que é o livro de católicos, de evangélicos, de linhas históricas protestantes, ortodoxas, enfim. Então, tem os 40 dias de Moisés, lá no Monte Sinai, tem os 40 anos de peregrinação do povo no deserto, você tem os 40 dias de jejum de Jesus também no deserto, no momento da sua tentação. Então, são inúmeras referências, São várias referências. Então, é um número que simboliza realmente uma preparação para algo. Então, a quaresma é um período que vai da quarta-feira de cinzas até o domingo de Ramos, que são 40 dias. Depois você inicia a chamada Semana Santa. Esse é um calendário mundial, porque a gente sempre aqui tem como referência após o carnaval, e nem todo país tem carnaval. Não, não. O carnaval surge posteriormente à implementação, embora as raízes do carnaval remontem a tempos mais antigos. Tá. Agora, no formato que nós conhecemos, na data que é celebrada, é uma característica mais recente, então que vem posterior à implementação da Páscoa. Não é? Você tem carnaval na Grécia Antiga, que tem é carnaval seguido da Quaresma? na Península Itálica. Existe essa coincidência mesmo, é? Algumas culturas em locais diferentes. Puxa vida. Em períodos diferentes. Entendi. Em períodos diferentes. Nesse período especificamente, ele vem através de uma, vamos dizer assim, de uma cristianização de algumas festas pagãs. Perfeito. Esse período é um período... Como que é marcada a Páscoa, né? Porque todo esse período de quaresma vem da marcação da Páscoa, do calendário pascal. Então você tem ciclos dentro do calendário católico, que é o ciclo natalino e o ciclo pascal, que são intercalados por tempo chamado tempo comum. Tem ciclo pascal, tempo comum, ciclo natalício, tempo comum. Então, dentro desses períodos, a Páscoa é marcada a partir do domingo posterior à primeira lua cheia, depois do equinócio da primavera ou outono, dependendo do hemisfério. Entendi. Então, nós temos essa data que a primeira lua cheia ocorre no calendário normal. Eu vou falar o que é esse calendário normal. Perfeito. Que é no dia 12 de março. O primeiro domingo posterior aí seria o dia 13 e não o dia 20, quando vai ser celebrado. Porém, o catolicismo romano possui um calendário próprio. E esse calendário eclesiástico, a lua cheia ocorre no dia 13. Perfeito. Que é um domingo, próximo domingo, dia 20. E aí se faz a conta reversa. Então você tira a Semana Santa e depois 40 dias até a quarta-feira de cinzas. Aliás, nós temos aqui o ciclo da Páscoa, não é? Exatamente. Você tem o tempo da Quaresma, Semana Santa que você acabou de mencionar, o tríduo pascal e depois o tempo pascal. O tríduo, que eu gostaria que você traduzisse para a gente. Esses são os dias que antecedem a Páscoa. Então você tem a quinta, sexta e o sábado. Santos, que a gente chama, né, tradicionalmente. Quinta-feira Santa, sexta-feira Santa, o sábado de Aleluia e aí o domingo de Páscoa. Então você tem esses períodos que existem celebrações específicas para cada uma dessas datas. Ô Reginaldo, você sabe o que eu registro, cara, da minha infância? Que na sexta-feira Santa, as rádios tocavam músicas instrumentais, tranquilas, aquela musiquinha para quando você vai naná, que você está cansado e tal. E era uma prática comum na Sexta-feira Santa. E é interessante como esses hábitos vêm sendo esquecidos, não é? Isso ocorre a partir de um fenômeno chamado de secularização. A secularização, ou laicismo do Estado, provoca esse, entre aspas, tá? Esse esquecimento. Sim. Ou desmistificação, ou desencantamento, né? Usando até uma expressão de Max Weber, né? Que ele usa desencantamento do mundo, que acaba isso sendo deixado de lado. As famílias deixam de lado muito essas tradições. Os mais antigos tinham essa coisa de manter firmes essas tradições, porém as novas gerações não têm
tanto interesse, né, nessas práticas, e aí acaba se perdendo um pouco. Como no popular, a coincidência de você receber ovos de Páscoa, evidentemente que tem aí um sentido por trás comercial, mas por que essa relação? É da procriação, sendo que você tem a morte de Jesus e a ressuscitação de Jesus no domingo? Os elementos da Páscoa, não os elementos da tradição cristã, Tá. os elementos que foram inseridos posteriormente, como coelho, Sim. como o ovo de Páscoa. Então isso é uma construção... É porque o coelho tem uma facilidade de procriação grande, então Exatamente. meio que simboliza uma renovação, é isso? É o símbolo da fertilidade, da renovação. Sim. O ovo ele tem esse sentido, né, A da vida. renovação da vida. Então isso foi acrescentado. Inicialmente, obviamente, não era de chocolate. Né? Eram presenteados, Tá. ovos, inclusive, cerâmicos. Mesmo Trabalhados. Ovos trabalhados, como presente. Então, era dado esse presente. Mas isso foi uma construção de vários anos, não surgiu de uma hora para outra. Alguém, de repente, deu um estalo lá, inventou. Falou, a partir de amanhã vamos dar ovo de presente nesse período. Então, tudo simbolizando, tendo essa relação com a nova vida. A nova vida vista na ressurreição de Cristo. A Páscoa para o cristão significa exatamente isso. Olha, para a gente fazer um resumão, que o nosso tempo está terminando, adorei esse bate-papo aqui com você, viu? Precisa vir voltar mais para a gente conversar mais a respeito. Resumindo, o que você passa para o telespectador como entendimento final da Quaresma? Bom, como eu disse, é um período de reflexão, é um período de consagração e de contrição para muitas vertentes religiosas. O Espiritismo ele tem as suas práticas durante esse período, religiões de matrizes africanas como a Umbanda, o Candomblé, também tem uma celebração específica para esse período. Como eu disse, o islamismo vive coincidentemente, porque o calendário é um pouco diferente, vive também um período de contrição, de arrependimento, de jejum, mas como nós abordamos aqui eminentemente uma perspectiva cristã, para o cristão é um tempo de preparação para a data mais sagrada do cristianismo, que se refere à morte e ressurreição de Jesus, que até o apóstolo Paulo vai mencionar isso, que sem a ressurreição não há nem cristianismo. A ressurreição é essencial para a compreensão do cristianismo, para a própria existência do cristianismo. Então é um período que faz com que nós reflitamos mais a respeito da nossa vida, do nosso comportamento, principalmente da nossa missão. A missão do cristão vai além da salvação pessoal. Envolve uma missão com o próximo, envolve uma missão com o mundo, sua responsabilidade social, sua responsabilidade ambiental. Tudo isso faz parte, né, que surge a partir de um arrependimento pessoal, de uma reflexão pessoal, de uma transformação pessoal, esse reflexo para o exterior. Então, é uma transformação interna que promove naturalmente um comportamento diferente em relação ao mundo. Maravilhoso isso. Você é diretor acadêmico da faculdade Macpherson. Eu queria que você falasse rapidamente a respeito dessa faculdade. Sim. A Faculdade Macpherson aqui em Araras iniciou as suas atividades nesse ano. Então, nós estamos com o primeiro curso, primeira turma. Nós temos uma turma uma de graduação em teologia e uma turma de pós-graduação em aconselhamento e gestão de pessoas. Então, uma na área de humanidades, outra na área de gestão de negócios, né? Essa especialização. Então, nós iniciamos esses programas, né, de graduação e pós-graduação. Esse ano aqui, atualmente, eu atuo como diretor acadêmico da faculdade, também como coordenador do curso de graduação em teologia. São vários períodos, período único, como é que se dá essa relação aluno-faculdade? Nós temos o período noturno, nós temos uma turma formada, a primeira turma formada período noturno. Período de quanto tempo a formação? E é presencial, é presencial, é exclusivamente presencial. E o período de formação são 4 anos. 4 anos. 4 anos para essa formação teológica. É permitido, Paulo, essa formação em menos tempo. Porém, nós privilegiamos uma grade que contempla não só conhecimento teológico, mas também a prática teológica, através da responsabilidade social, ambiental, prestação de serviços à comunidade. Onde é que eu te acho na rede social? Nós temos lá Instituto Educacional Macpherson. Lá no Instagram nós temos essa rede.
Você pode acompanhar as atividades da faculdade. É uma faculdade de cunho particular? Sim. Ou ela tem assistência do Estado, enfim? Não, é particular. privada. Origem dela? A origem dela, o Instituto Educacional McPherson, que é a mantenedora da faculdade, surge dentro do contexto da Igreja do Evangelho Quadrangular, em nível nacional. Tá, nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil. Entendi. Nasceu no Brasil. Maravilha. Reginaldo Cardoso, uma alegria te receber. Eu vou falar com o Marcos para que você volte outras vezes. Eu estou tendo uma aula aqui maravilhosa e eu tenho certeza que feliz. O telespectador também. A gente foi meio sucinto, meio rápido em função do tempo, mas verdadeiramente um grande prazer te receber. Viu? O prazer é todo meu, eu fico à disposição. Se precisarem e me aceitarem aqui, me receberem aqui, eu venho com o maior gosto, com o maior prazer. Braços abertos. Obrigado, Paulo. Nós voltamos. Dengue. Não deixe que o mosquito Aedes aegypti fique zanzando pela sua casa. Deixe água parada dentro dos pneus, caixa d'água em latas, tampadas e limpinhas, garrafas e tachos sempre de boca pra baixo. Não deixa a água empoçar no vaso da plantinha. Se o seu pedaço inteiro for limpeza, tudo fica beleza, eu digo e repito. Viva na limpeza que não tem mosquito. E lembre-se, a dengue pode matar. TV Conecta e você no combate à dengue. Viva na limpeza que não tem mosquito. A superfície reflete o que vem de dentro. Ela nos protege, nos conforta e conta a sua origem. Uma obra do maior artesão de todos, o tempo, que esculpe a sua natureza ancestral nas intempéries de cada novo ciclo. As nuances naturais se revelam em formas, cores e texturas, como nas pinceladas de um artista que transmite o senso de beleza. Essa é a base das nossas criações, que compomos com design e tecnologia. Produtos que valorizam a história de cada superfície para se tornarem dignas de serem memoráveis. SenseUp revela a artesania do tempo. A vida de um dentista às vezes pode ser sufocante. Pode te fazer questionar suas escolhas, fazer você esquecer o que te fez escolher essa profissão. Mas é fundamental nos lembrarmos constantemente do porquê somos dentistas e redescobrir constantemente a razão pela qual você ainda ama o que faz. A pós de odonto da São Leopoldo Mandic vai mudar sua perspectiva. Aqui, todo dia é dia de redescobrir a paixão por esta profissão. Um lugar que inspira, prepara, transforma profissionais em verdadeiras referências. Agora, chegou a sua vez de se reinventar e descobrir seus novos talentos. Conheça a pós-graduação em odontologia da Mandic e descubra por que somos a maior, a mais respeitada e a mais desejada instituição de ensino em odontologia e saúde do Brasil. Olha, o grande barato de fazer televisão é exatamente você encontrar pessoas, como é o exemplo dessa pessoa que eu vou conversar a partir de agora, porque a vida ela nos oferece uma série de oportunidades. E muitas vezes você se pega conversando com gente que fica dando desculpa. Olha, eu não trabalho por isso, eu não trabalho por aquilo, e fica jogando a mão para o céu e esperando aí aquelas facilidades da vida e coisa e tal. Eu não quero nem citar nomes, não é, de assistencialismo. E eu, verdadeiramente, eu sou contra isso, porque eu sou de uma origem humilde. Eu não me lembro do meu pai esperando dinheiro do governo para poder me alimentar ou coisa que o valha.
Às vezes não alimentava como se deveria alimentar ou se poderia alimentar, mas com o coração a gente chegou e eu estou aqui até hoje e garanto para você que já faz muito tempo que eu estou em cima dessa bola azul. Hoje eu estou recebendo aqui a Luísa Trajano, que é homônimo, né? Aliás, tem a Sim. coincidência. Primeiro, obrigado por você ter vindo, viu, Luísa? É um prazer, Paulo. Eu não poderia desperdiçar essa grande oportunidade, né? Você é um grande entrevistador. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha história de vida. Você é funcionário público? Sim, sou funcionária pública há 13 anos. Sei. Entrei com 18 anos no meio público. Eu trabalho no Departamento de Água e Esgoto aqui de Araras. Aliás, no se tiver a Saema. imagem aí, pessoal, antes da Miss, vamos colocar. Olha que coisa Sim. maravilhosa isso. Você trabalha, que hora você? Todo dia? Todo dia, segunda a sexta-feira. Puxa vida, você entra que horário? Eu entro às 6 horas da manhã e saio às 5 da tarde. Aliás, eu fiz uma confissão para você aqui em off, né? Que você falou grande apresentador. A minha grande frustração é não ter a sua altura. Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,90 sem salto. Sem salto. Com salto aí hoje você está com 2 metros aí Sim, aproximadamente? 2 metros arredondando com um salto. E qual é a dificuldade em ser tão grande assim? O que você é? Foi difícil. Esporte, nunca se interessou? Então, desde quando eu sempre saí na rua, o povo sempre falou, nossa, você é muito alta. É automático falar, vai jogar basquete, vai jogar vôlei. Mas eu tive a oportunidade, sim, de jogar vôlei, mas já mais velha. Porque para você ter uma carreira, você tem que começar desde nova. Eu joguei por hobby, sempre amei jogar vôlei. Entendi. O que nasceu primeiro, o funcionário público ou a Miss? A funcionária pública. Completei faz 3 meses, 18 anos, eu me infiltrei, passei no concurso do Saema. A tua família é uma família de posses ou não? Você Não, é uma família bastante humilde. Por que eu falei isso? Aparentemente, falou, pô, se o cara vai trabalhar é porque não tem condição financeira. Mas tem um outro lado que é exatamente a aceitação por parte da família. Então, acho que procede isso que eu estou te dizendo, não é? Sim, eu falo que eu fui muito abençoada, porque, infelizmente, a maioria das mulheres transexuais não tem um apoio familiar, não tem uma oportunidade de você emprego. teve isso plenamente em casa? Sim, graças a Deus. Eu falo que desde pequeno eu sempre fui uma criança Pai e mãe? diferente. Apoiando sempre? Sempre, sempre. Você tem irmãos? Tenho 2 irmãs que super me apoiam. Entendi. Aliás, fica mais fácil, né? Eu sou a caçula. Porque tem o brinco, tem o cabelo, tem o creme, o que eu uso, o que é sapato e o vestido. Sim, a combinação igual hoje. Ai, meu Deus, é uma grande entrevista com você. Eu falei, eu tenho que estar impecável. Grande é você, em todos os sentidos, não é? Pela altura e pela pessoa que você verdadeiramente vive e é, não é? Sim. Curiosidade, eu estou vendo que você está olhando no monitor, mas se você puder olhar na número 2 ali, as pessoas, na câmera 2 ali, as pessoas Eu estou procurando vão a te câmera. ver com mais tranquilidade. Você já fez a cirurgia de transição? Ainda não. Não? Consegui, assim, com muita luta, consegui a prótese mamária, a gente toma os hormônios, mas a minha maior luta é a cirurgia de redesignação sexual, Entendi. que é a mudança de sexo. Sim. Que infelizmente a gente falta um apoio à saúde também, porque é muito distante, até para se for pagar. O Estado não garante isso, tipo SUS, alguma coisa nesse sentido? Garante, o SUS é mais de 10 anos de espera. Tá. A minha grande, assim, foco é tentar pelo plano de saúde, né? Que eu tenho plano de saúde, mas infelizmente eles recusaram, mesmo tendo leis Alegando o quê? que são cirurgias estéticas. Tá. Mas hoje existe a lei que cobre todo o plano de saúde, é obrigado a cobrir as cirurgias para uma transexual, que é a Entendi. redesignação sexual. Entendi. E Luiz é eu um vou ter bom que entrar- advogado, tenho a impressão que ajeita isso para você, viu? Sim, esse é meu próximo. Eu vou tentar entrar com advogado. É a minha fé que eu consiga realizar esse sonho. Vamos lá. Aqui eu estou vendo você com uma coroa e tal. Aonde foi esse concurso, enfim? Isso foi em 2021. Tá? Eu sou suspeita desde na inocência sempre me atraiu a feminilidade, o mundo da beleza, de modelo. Tá. E eu guardei sempre esse sonho comigo. Nossa, sempre amei esse meio. E o o pessoal que me acompanhava até trabalhando na rua, que é um serviço totalmente distinto,
da beleza, né? Os pessoal, os munícipes falavam, nossa, você é muito bonita, Você trabalha é maquiado alta. ou Não? Não? Só com os cuidados mesmo, mas... Gilson, vamos caminhar um pouquinho, vamos voltar ali na Luísa, por favor, bem, pode continuar lá. Cabelinho preso para trás. Sim, mas mesmo sem essa é a maquiagem, Luísa. você tem um rosto bonito, com Muito toda obrigada. certeza. E 1,90 m, que inveja. 1,90 m, não passa despercebida. É. E é muito gratificante receber o carinho do pessoal. Chama a atenção uma mulher fazer um serviço desse, Sim. mas é muito gratificante. As pessoas param para conversar com você ou não é uma prática? No começo, sim. Tá. No começo, sim. Hoje já acostumaram? Hoje já acostumaram. Aham. Então, sempre chamou a atenção esse lado meu, do dia a dia, que é muito gratificante. Eu recebo muito carinho, até na época do Miss. Antes de ser Miss, eu já tinha essa fama. Nossa, aquela menina que trabalha no pesado. Sei. Eu já vi ela trabalhando, porque eu comecei consertando buraco na massa asfáltica, que é o famoso piche. Não faça uma relação, né? Sim. Comecei consertando buraco. Que sacanagem. assim, é o modo de Entendeu falar. a piada? Não, eu entendi. Você Sim. falou do... Eu falei do figurativo, você falou do Sim. real. Mas tá eu tudo trabalhava certo. na massa asfáltica, Aham. então sempre chamou a atenção. E como é que você aprendeu isso aí? Você chegou lá, falou, viu, passou no concurso, você tinha uma experiência anterior, familiar? Não, foi meu Nada? primeiro serviço. E, Paulo, infelizmente, a transexual não tem oportunidade de emprego. Sei. Há muito preconceito. Aqui, Araras é uma cidade muito conservadora. Então, eu falo que eu fui muito abençoada. Se não fosse esse serviço, ser funcionária pública, eu não sei se eu conseguiria um emprego hoje. Eu posso cometer uma heresia? Sim. Quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos. Puxa vida, você parece bem mais nova. Eu daria uns 20 e pouco para você, com certeza. Muito obrigada. E é sinal que você se cuida verdadeiramente. Você tem os dentes bonitos, bem tratados, você tem uma pele excelente. E quando vai para o sol aí, como é que você faz? A gente tem Protetor? Sim, temos que recorrer a muito protetor. Sei. Eu falo que aqui eu tô sem o boné, mas a gente tenta se esconder ao máximo do sol. Sei. Com roupas mais compridas, muito protetor, boné, a gente tem que fugir, porque é muito tempo de exposição solar. Então, agora eu estou trabalhando na dedetização, Sei. que é um cuidado redobrado devido ao veneno. Tem que se então tem que usar proteger. máscara, tem que usar todos os EPIs necessários. Em que momento você descobriu a sexualidade, no sentido de que, olha, eu gosto disso, mas pelo conceito que se tem por aí, não é bem isso que é homem, não é bem isso que é mulher. Em que momento você tem essa consciência? Eu vou mais além. Eu sempre fui uma criança diferente. Na inocência dos 3 a 4 anos, já notavam que eu era um menino muito diferente do... Tá. Mas até então não tem sexualidade a criança. É. Então é mais além. Até então lá não tem a sexualidade de ser menino ou menina, era simplesmente eu. Foi aí no decorrer que eu fui crescendo que eu sempre fui ligada à feminilidade. Eu sempre fui apaixonada pelas mulheres. Mas era uma paixão de inspiração, de Sei. admirar a beleza feminina. Até de reflexo, né? De se Sim, ver nelas, de se é ver. isso? É uma inspiração, um reflexo. Aham. Então, sempre cresci com essa paixão pela feminilidade. Mas até então não entendia que eu era diferente, né? Mas primeiro a gente se assume gay. Primeiro, gosto de homem, a gente se assume gay. Mas eu não era feliz, não gostava da minha aparência. Tá. Porque sempre foi me ligada à feminilidade, sempre gostei de maquiagem. Então, foi um processo. Me assumi aos 14 anos, gay, primeiramente. Entendi. E aos 16 eu descobri o lado de ser mulher. Eu falei, eu sou assim, sabe? O cuidado feminino, eu me olhei ao espelho, falei, essa sou eu. Aí, aos 18 anos, que eu passei no concurso público, tive a minha independência financeira, que eu pude me investir em hormônios e alguns procedimentos estéticos para se adequar ainda mais à minha alma feminina. Hoje o teu sonho é verdadeiramente fazer a transição, né, de homem para verdadeiramente mulher. Sim. Esse é o teu maior sonho? Esse é o meu maior sonho, me olhar no espelho e ver a mulher que eu sou por dentro. Porque o que ajuda uma transexual é as cirurgias plásticas, Sim. porque transformam, deixam a gente mais feminina. Verdadeiramente, não é? Verdadeiramente. E
ajuda a saúde mental, que não é fácil, que infelizmente... Eu fico imaginando o travesseiro a quantas anda, né? Sim, não é fácil. Às vezes eu coloco a cabeça no travesseiro e Mas fico você é muito pensando... bonita, olha isso, é impressionante. Muito É obrigada. impressionante. E namorado? Você está paquerando uma pessoa, o cara tá lá, bonitão, a altura que você queria e coisa e tal, e aí como é que faz? Aí o cara chega e você se revela, fica na sua, como é que é? Porque às vezes você vai para uma cidade que as pessoas não te conhecem e você é verdadeiramente uma mulher bonita. Muito obrigada. Então, Paulo, é um receio. É que aqui, eu moro em Araras, é uma cidade conservadora. Então, a gente tem medo de se expor. Eu falo porque eu até prezo Você pelo convive no rapaz ambiente que tá gay comigo. ou no ambiente hétero? Normalmente, quando você sai, enfim. Porque no gay fica mais fácil, ou no hétero, como é que se dá isso? É complicado, eu estou Sim, perguntando porque eu gostaria de te bem ouvir. complexo. Eu tenho minhas amizades gays, tenho amigos gays, mas eu tenho minhas melhores amigas que são trans Tá. e passam pelas mesmas situações que eu, então a gente sempre está saindo junto. Mas eu sempre tenho receio, sabe, porque é uma cidade conservadora, há muito preconceito e se alguém saber que está saindo com uma trans, até o homem fala, ninguém não fala para ninguém. Sei. Então eu cresci nesse lado, sabe, dessa cidade. Então eu tenho muito medo por causa do preconceito. Mas eu falo sim, é muito importante falar que eu sou uma mulher transexual. Luísa, o tempo passa, minha amiga. Hoje você tem 30, amanhã tem 40, 50, 60. A intelectualidade, ou seja, você em busca da informação, de se aprimorar como pessoa, como profissional, é fundamental. Você tem essa consciência que é importante, porque a beleza passa? Sim, eu falo que eu consegui sim ser funcionária pública, é muito importante estar nessa carreira. Não tive a oportunidade de fazer uma faculdade, por N motivos. Mas sempre é tempo, você não acha? Sempre é tempo, Né? nunca é tarde. Nunca é tarde. Enquanto você está respirando oxigênio, minha amiga, está tudo certo. Sempre é tempo, independente da idade. Aqui tem uma pessoa mais velha, é evidente que você já ouviu, eu não tenho nem a ousadia de querer ensinar alguma coisa, mas pelo menos de sugerir a você que pense nisso. Porque você, com toda certeza, você trabalharia como recepcionista numa multinacional. Se vai aprender um idioma, você poderia trabalhar como uma translator, que é aquela pessoa que faz a tradução de alguém que visita. Enfim, fica dada aí a sugestão, minha amiga. E eu sempre gostei desse meio, assim. Está nas suas mãos, né? Sempre gostei de lidar com o pessoal, né? Sempre gostei dessa comunicação. Você sabe que eu tenho uma base lá em Campinas também, eu também trabalho lá na TV Bandeirantes e tal, com o maior orgulho também trabalho na TV Conecta, mas às vezes você fez várias vezes a menção, não é, do preconceito que se tem numa cidade pequena, mas está em tempo de você criar coragem e abrir uma situação numa cidade maior, que eu tenho certeza que muitas vezes a gente é igual turma, né? Às vezes, se ninguém te trata bem, vai procurar a turma que te trata bem. Às vezes, você está numa cidade que você entende que não está tratando. Eu amo Araras, inclusive tenho o título de cidadão ararense. Sim. Mas, às vezes, você se vê obrigado a mudar de clima, a mudar de cidade, para você mudar a tua vida. O que você acha disso? Eu falo que é do ser humano ter medo, ser acomodado. Assim, o Saema é uma ótima empresa, não posso reclamar. Sim. Mas por que não progredir? Dentro do próprio Saema, sei lá, se tem algum curso, alguma coisa, perdão pela intromissão. Então, é um medo do ser humano, medo do novo. Porque acho que também da saúde mental, a gente sempre está com receio, será que vai dar certo? Mas você é uma vencedora, você já venceu aquele medo que a gente sabe, né? Ou pelo menos imagina a pessoa que está deitada no travesseiro sozinho, falou, olha, eu sou uma coisa e meu espírito é outra. Fisicamente eu nasci de uma maneira, mas mentalmente e espiritualmente eu sou um outro ser. E você já teve essa coragem de assumir, que nesse país aqui muita gente não assume nenhuma, né? Infelizmente, o Brasil é o país que tem o maior índice de preconceito, que mata maior número de transexuais. Sim. Eu falo que estar aqui é uma luta, tem que ter muita força de ser o que é.
Maravilha. Tem algum concurso em vista aí para você fazer em breve? Eu estou querendo participar da Rainha da Festa do Peão aqui de Araras. E você sabe que o pessoal vai estar aqui comigo, né? É importante que você, se puder, dá uma fugidinha lá do Saema, fala com o chefe, dá um pulo aqui que eles vão estar aqui. A Miss, acho que tem uma madrinha e uma princesa, se não me falha a memória. Que eu estou falando no momento em que o curso ainda não aconteceu e nem sei quando esse programa vai estar no ar. Mas, de toda forma, querido, olha, é um prazerzão te receber, de verdade, prazer em te conhecer. Parabéns pela coragem e pela tua beleza, viu? Muito obrigada. E simpatia. Muito obrigada, Paulo. É um prazer ter trazido um pouco da minha experiência de vida. E quero agradecer também a produção. Eu tenho pessoas que sempre me apoiam e acreditam no meu potencial. Ao meu grande amigo Vinícius, do Estúdio Lavi, que me deixou impecável para estar aqui com você. Com certeza. Para mim é uma honra te receber, viu? Sim. O programa continua aí, eu espero que você não desligue não. Nós voltamos. Está pensando em construir ou reformar? A Crepsky te ajuda a realizar. Na Crepsky você encontra os melhores produtos com as melhores marcas, tudo em um único lugar. Nossa consultoria especializada ajuda você a encontrar as melhores soluções para o seu projeto. Aproveite as nossas condições de pagamento facilitadas para você concretizar os seus planos. Porcelanato real certificado 61 por 61 extra, R$ 38,90. Crepsky, facilidade para construir e para reformar. Visite uma de nossas lojas: Araras, Limeira, Porto Ferreira e Piracicaba. Na Zedecor, cada ambiente conta uma história. E quem melhor para criar essa história do que Fabiana Zanqueta? Diretamente da loja Zedecor, ela traz seu olhar único para transformar espaços e dar vida à sua casa. Com um toque especial de sofisticação e criatividade, Fabiana combina tendências e design para criar ambientes que refletem a sua personalidade. Do showroom à produção, cada detalhe é pensado para surpreender. Zedecor e Fabiana Zanqueta. Quando o estilo se encontra com a arte de decorar. Pessoal, nós estamos de volta aqui pela Rede Conecta, a retransmissora da Rede Brasil. E com muito prazer, mais uma vez, estou recebendo aqui minha convidada mais que especial. Olha, se você está querendo mexer na tua casa, no teu escritório, na tua empresa, ela está aqui. A Renisa Raso, 22 anos de formação e de experiência. Você tem escritório aqui em Araras, né? Aqui em Araras. Que maravilha. Onde fica aqui em Araras, Renisa? Bem no centro, em frente à Caixa Econômica Federal. Então, estamos num lugar bem localizado. Tem uma equipe lá para recepcionar as pessoas? Super. Todo Bacana. mundo que seja muito bem-vindo. Estamos lá, eu e minha equipe, à disposição, prontos para recebê-los. Maravilha. Olha, o nosso tema hoje, o nosso bate-papo mais que gostoso, viu? Ela vai mostrar alguns detalhes interessantes que às vezes a gente nem imagina, né? O nosso tema hoje é iluminação branca versus amarela. Claro que uma das dúvidas mais comuns na hora de se projetar um ambiente, né, Renisa, é sobre a iluminação. Afinal de contas, qual é a diferença entre a iluminação branca e amarela? Qual é a melhor escolha? Na verdade, a iluminação, ela influencia muito na sensação que o ambiente vai trazer, né? Sem e essa dúvida. é uma dúvida, assim, uma dúvida muito frequente no escritório que todo mundo tem. Mas qual é melhor? Então, assim, tudo vai depender do uso. Então, dependendo aonde a gente for trabalhar com essa iluminação, tem a cor adequada para valorizar e para estimular o que precisa. E para isso tem que se conhecer verdadeiramente e tem que se entender o porquê que eu preciso de determinada iluminação aqui e determinada iluminação acolá. Mas um exemplo melhor é que você nos traz, a partir de agora, não é?
exemplificando com produtos, enfim. E você que toma conta dessa área aí, que me diga. Sim, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da diferença entre a iluminação branca, neutra e amarela. E qual o uso, qual o melhor uso, né? Onde devemos usá-las. Bacana. Fala, Renisa. Esse painel é ótimo para vocês verem a real diferença entre a cor de uma luz para outra. Aqui temos a luz branca, a neutra e a lâmpada amarela. Independente da cor da iluminação, elas podem ser utilizadas em diversos tipos de peças. Aqui nós temos as peças mais funcionais, nos perfis de LED, nas arandelas, e também nas peças decorativas. Como a gente pode ver aqui, a diferença da lâmpada amarela, neutra e lâmpada branca. Tudo vai depender de qual ambiente iremos utilizá-las. Viu? Eu, particularmente, esclareci uma série de dúvidas que eu tenho e eu tenho certeza, se você acompanhou esse nosso bate-papo até agora, a Renisa foi muito feliz na sua colocação, principalmente pela experiência, né? Mas, na verdade, quando você fala em iluminação de residência, de ambientes e tudo, é só quando você chega em casa que você vai entender realmente a valorização de uma luz amarela, de uma luz neutra, de uma luz mais intensa, enfim, acho que é por aí mesmo, né, Renisa? Com certeza por aí, e sem contar o quanto que uma iluminação adequada supervaloriza qualquer ambiente. Fundamental. Fundamental. Só para a gente deixar como referência, né, nós estamos falando da Renisa e tal, como nós estamos em algumas cidades, eu queria que você me falasse aonde é que está o seu escritório, aqui na cidade de Araras. Estou na rua Coronel André Ulson Júnior, número 26, bem no centro, em frente à Caixa Econômica Federal. Já nas redes sociais... Renisa Raso Arquitetura. Tudo com S, tá bom? Tudo com S. Renisa, obrigado mais uma vez, viu, querido? Agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês. Maravilhoso. Olha, nós vamos estar com a Renisa aqui a próxima semana, e você que gosta de arquitetura, quer saber a respeito de como... fazer a tua empresa, como deixar um ambiente agradável, receptivo na empresa, em casa, no corporativo. Se aguarda que sempre tem novidades. Nós voltamos.